Graça e paz, irmãos, boa noite, cumprimentamos a todos, também os irmãos que estão conosco, nos acompanhando online. No começo do culto nós tínhamos cerca de 30 irmãos logados aqui no nosso culto, 30 famílias, o que significa que mais ou menos umas 50, 60 pessoas estão acompanhando também o culto online. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Hoje nós estamos encerrando uma série de sermões com o tema Mudando a Cultura da Igreja em Direção ao Discipulado, é o projeto Videira. Então, durante todo esse mês de agosto, nós falamos sobre esse tema e hoje nós vamos terminar essa primeira parte do projeto, que tem a ver com as 5 convicções que começamos estudando no primeiro domingo de agosto e agora, neste 5º domingo, estaremos encerrando. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, qual é a missão da igreja? Qual que é a razão para a qual o Senhor Deus fez a igreja e nós estamos aqui? Nós sabemos que nós fomos feitos para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Tudo o que existe, existe com esta finalidade. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Não existe nada, meus irmãos, neste universo, sejam as coisas visíveis e invisíveis, não existe nada no passado, presente ou futuro que não seja para a glória de Deus. Tudo o que existe e o que você pensar em termos de existência, existe para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11, versículo 36. A ele, pois, a glória eternamente. A nossa confissão de fé, na primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Aprendemos desde as criancinhas o catecismo, e está lá logo na primeira pergunta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar da sua presença para sempre. E nós que fomos criados para a glória de Deus, também nos foi dada uma missão, e ela está de maneira resumida, descrita aqui nesses versículos que nós lemos, o texto de Mateus capítulo 28, do 18 até o 20. E refletindo, meus irmãos, nesta questão da missão da igreja, nós já falamos anteriormente que existe um perigo que é a igreja se desviar da sua missão. Há um perigo de nós, na caminhada, nos desviarmos do nosso propósito. É por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele disse assim, a nosso respeito, a respeito da igreja: vós sois a luz do mundo. Mas uma luz, para que ela possa cumprir a sua função, ela tem que ser colocada sobre um monte, e não debaixo da mesa, porque ela está ali para iluminar. É assim até hoje. As nossas lâmpadas, para que possa iluminar bem aqui o ambiente, precisam ficar lá em cima, não embaixo de uma mesa, embaixo do banco. Essa é uma ilustração para falar a nosso respeito, a respeito da igreja. Estamos aqui como luz para iluminar
as trevas, os perdidos, este mundo no qual nós vivemos. Mas também no Sermão do Monte, Jesus diz: vós sois o sal da terra, aquilo que tempera, aquilo que dá gosto, aquilo que dá sabor. Mas se o sal perde o sabor, para que ele serve? Para nada. Imagina você com um sal na sua casa que não salga. O que você vai fazer com ele? Você não vai temperar a sua carne, a sua salada com um sal que não salga. Você vai jogar fora. Jesus diz, a nosso respeito e a respeito da igreja, aquele sal que não salga, que se tornou insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O projeto Videira, que temos trabalhado com a igreja desde o começo do ano, primeiro com a liderança e agora com os irmãos, vem de um livro que tem esse mesmo título, onde os autores colocam para nós a ilustração da treliça e da videira. A treliça é aquela estrutura que talvez você possa até ter na sua casa, no seu jardim, onde você coloca ali uma planta, ela serve para dar suporte àquela planta. E ali a planta vai crescer, vai se desenvolver. Muitas vão produzir ali na treliça. A treliça, ela existe não como o fim, ela apenas foi feita, foi criada para ser colocada nela uma planta, senão não haveria sentido para ver a treliça. Então uma treliça vazia não serve para nada, ninguém vai decorar o seu jardim ou a sua casa com uma treliça vazia. Quem tem uma treliça pensa logo em colocar ali uma planta bem bonita. E o autor do livro, então, ele traz essa metáfora para falar da igreja. E ele vai dizer que a igreja é assim, é uma mistura de treliça e videira. A treliça é a estrutura, a organização, e todos nós, como igreja, precisamos ter uma organização, uma estrutura. É assim, a igreja tem departamentos, tem a parte financeira, tem os seus projetos, tem os seus funcionários, tem os seus regimentos, os seus regulamentos, a sua história, seus livros de ata. Tudo isso é treliça, é necessário, faz parte. E quanto maior o número de membros, maior a treliça. Há igrejas que possuem 2.000 membros, 3.000 membros, é uma organização, é quase assim, por assim dizer, no seu funcionamento, uma empresa. A necessidade para conduzir 2.000, 3.000 pessoas, tem que ser assim. Muitas têm até porteiros, seguranças, para cuidar do estacionamento, enfim, é toda uma estrutura, mas isso é treliça. A videira são as pessoas, são os membros, são os discípulos. E no projeto Videira nós aprendemos que muitas vezes a gente começa a dar atenção mais para a treliça do que para a videira. A gente começa a olhar para a treliça e achar que ela está muito bonita, muito bela, e a gente começa a investir tudo nela para o seu crescimento, o seu desenvolvimento enquanto treliça, mas nos esquecemos da videira. Portanto, o nosso chamado é para olhar para as duas partes, tanto a treliça como a videira, porque as duas são necessárias. Porém, olharmos com um cuidado maior para a videira, para as pessoas, as quais Jesus tem chamado para serem seus discípulos. Porque se não houver uma videira cheia de frutos, de nada adiantará a treliça. A organização pode ser muito bonita, a estrutura pode ser muito bonita, de última geração, tudo, som, bancos, tudo. Mas se não tiver uma videira ali, de nada adiantará. Pensando nisso então, meus irmãos, nós partimos das nossas convicções. Deixamos claro que não estamos trazendo nada novo para a igreja, nada inédito. Não estamos aqui trazendo nenhuma moda importada de fora. Não, a proposta é voltar às Escrituras, voltar à palavra e partir da palavra. Assim então trabalhamos 5 convicções neste mês de agosto.
A primeira, por que fazer discípulos? A segunda, o que é um discípulo? A terceira, como se faz um discípulo? A quarta convicção, quem faz discípulo? E hoje nós vamos encerrar falando sobre onde fazer discípulos. Onde fazer discípulos. Então, recordando, por que fazer discípulos? Porque este é o plano eterno de Deus. A redenção está presente antes do tempo, antes da criação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E o desejo de Deus é nos levar para a sua presença, na glória, a vida eterna. Então tudo começa antes do tempo e vai para além do tempo. Aqui é passageiro. Aqui tem um ponto final, um começo, um meio e um fim. Mas o nosso fim não é aqui, porque nós vamos viver eternamente na presença do Senhor. Essa é a redenção, o plano da redenção de Deus. Então, por que fazer discípulos? Porque isso é o mais importante. Porque isso é o mais urgente. Porque este é o plano de Deus, revelado a nós. O que é um discípulo? Discípulo é um aprendiz. Eu e você somos aprendizes. Nós precisamos hoje de discípulos. As igrejas estão cheias de frequentadores, pessoas que vão à igreja, domingo após domingo, ou quem sabe, vez ou outra, frequentam esta ou aquela igreja. Isto não é ser discípulo de Jesus. Discípulo é um aprendiz. E o que é um aprendiz? Como a palavra diz, é aquele que está aprendendo, é aquele que está crescendo a cada dia, a cada momento. Todos nós estamos nesta condição de aprendizes, não no mesmo estágio, no mesmo nível. Os níveis são diferentes. Alguns estão no começo da caminhada, estão no beabá, estão conhecendo os livros da Bíblia. Ah, que livro é esse? Esse aqui é o Evangelho. Ah, esse daqui é um livro histórico. Ah, aqui são as cartas. Tem gente que está nesse processo. Outros já estão na teologia, nas doutrinas, e em poço mais profundo do conhecimento. Cada um está num nível diferente, mas todos estamos aprendendo. Você nunca vai parar o aprendizado se você é um discípulo de Jesus, porque você nunca vai estar pronto aqui. Desse lado não, nesta vida não, você estará sempre aprendendo. Pastor, eu preciso ir na igreja todo domingo, eu preciso acompanhar estudo bíblico, reunião de oração, escola dominical. Não é muita coisa, pastor? Eu não posso ficar só com domingo à noite? Não vai ser suficiente. Pastor, mas se eu ler a Bíblia só um dia na semana, já não está bom? Não será suficiente. Você precisa ir além. Você precisa buscar mais. O discípulo é um aprendiz. E você precisa se alimentar todos os dias da palavra do Senhor. Como se faz um discípulo? Lembramos aqui, para que ficasse mais fácil para os irmãos, os 4 P's, para ficar mais fácil para a gente gravar, que é proclamar, proclamação da palavra, é assim que se faz discípulo. Prece, dependente, orar, clamar ao Senhor pela vida das pessoas, os que estão perdidos sem Jesus, para que possam ser alcançados. Pessoas são cooperadoras. Cada um de nós, agora como discípulos, somos cooperadores desta grande obra, desta grande comissão. E por último, perseverança passo a passo. É uma longa caminhada, mas vamos andando, um passo por vez e perseverando. Aí então passamos para os irmãos os 4 P's: proclamar, prece, pessoas e perseverança. Quem faz discípulos, no último domingo, discípulos fazem discípulos. Pastores preparam aprendizes para ajudarem outros a aprenderem a Cristo. A grande comissão não é apenas para os 11, é a agenda básica para todos os discípulos. Ser um discípulo
é ser um fazedor de discípulo. Nesta noite eu quero falar então sobre a última convicção. Onde então nós fazemos discípulos? Eu quero dividir em duas partes aqui o nosso sermão. A primeira, o discipulado deve acontecer em toda e qualquer esfera da vida. Onde se faz discípulos? Em todos os lugares, em todo o tempo. O texto que nós lemos, texto tão conhecido, da grande comissão, quando Jesus, ele começa dizendo, toda a autoridade me foi dada. É interessante que, geralmente nós falamos da grande comissão, mas não olhamos os outros aspectos que nós temos aqui. Nós temos aqui também uma grande reivindicação, que é a que Jesus faz. Toda autoridade me foi dada. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E Ele diz, toda autoridade me foi dada. Aí então, nós temos a grande comissão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. E há aqui também um grande conforto, porque ele termina como? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, o campo onde ocorre o discipulado, nós podemos dizer, é em todos os lugares. Não há lugar onde nós não possamos fazer discípulos. E aqui nós precisamos entender esse texto, porque geralmente nós focamos no ide. Geralmente Mateus 28 nos chama a atenção para esse imperativo. Só que a ênfase não é no imperativo. A ênfase vem exatamente no fazei discípulos. A ênfase do texto é essa, o que nos leva a uma compreensão correta dele. Jesus está dizendo, se pegarmos o texto original, o Novo Testamento foi escrito em grego e traduzido para a nossa língua. Nem sempre as línguas são próximas no que diz respeito aos verbos e à maneira de interpretar os textos. Por isso precisamos observar o texto no original. E no original a ideia é a seguinte, vá, e enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Não é apenas ir, mas enquanto vocês estão indo na caminhada, vão fazendo discípulos. Geralmente se pensa que discipulado é feito em um lugar fechado, privado. A nossa mente está meio que condicionada a isso. Discipulado é uma classe que a gente faz lá na igreja, de 3 meses, de 2 meses, para formar novos convertidos. Então, a ideia de discipulado é o quê? É um lugar fechado, uma sala ou uma casa, 2 ou 3 pessoas reunidas. E então, discipulado tem a ver com esse tipo de treinamento, e apenas isso. Ou então, nós somos levados à ideia de que discipulado é lá fora, nas nações. Para mim fazer discípulo, eu tenho que sair do lugar onde eu estou, sair aqui de Ribeirão, sair de São Paulo, sair do Brasil, ir lá longe para fazer discípulos. E apenas isso. Queridos, geralmente quando vem um missionário na igreja, conferências missionárias, por exemplo, a gente sai tão culpado desses encontros, porque a gente fica assim, não estou fazendo nada. O missionário está tão longe fazendo o trabalho e eu... Mas ao mesmo tempo a gente fica, mas eu não fui chamado para ir. Eu não tenho como largar tudo como ele largou e ir lá para o outro lado do mundo para fazer a obra. Isso, meus irmãos, vem do nosso não entendimento do que é o discipulado. Porque o que eu estou afirmando para você é que discipulado
e discípulo se faz em todos os lugares, em todo o tempo, em qualquer esfera da nossa vida, porque é uma obra para todos, não é para alguns, não é para os missionários, para aqueles que tiveram um chamado específico de Deus, não, é uma obra minha, tua. Como que nós fazemos isso, pastor? Ora, de todas as maneiras. Quando nós pregamos o Evangelho e a palavra a nós mesmos, começando por nós, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu estou num processo de discipulado, de aprendizado, de crescimento. Quando eu me reúno com uma ou duas pessoas, de uma maneira informal ou formal, na minha casa ou na rua ou na igreja, e abro a Bíblia, começo a ler, a estudar e a orar, eu estou fazendo discípulos. Quando eu me reúno num pequeno grupo, um grupo maior de umas 5, 10 pessoas, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia e para orar juntos, eu estou num processo de discipulado. Quando eu venho na igreja, o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? Discipulado. Você está sendo discipulado aqui nesta noite. E esta visão é diferente daquela que eu disse, de ser um frequentador. Porque o frequentador, ele vem, ele assiste o culto, ele vai embora. O discípulo não. O discípulo, ele cria vínculo. Ele está ali para aprender. E automaticamente, aprendendo, ele está pronto para ensinar. E aqui é que se reforça essa visão de comunidade, de igreja e da necessidade que nós temos dela. Bonhoeffer, o pastor luterano, no livro Vida em Comunhão, e se você gosta de boa literatura, pode ler esse livro, ele fala sobre a questão da comunhão e desta vida em comunhão, e ele nos chama a atenção, meus irmãos, para algo que nós deveríamos refletir. Ele diz assim, vou ler apenas algumas partes aqui do livro. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de e em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos une. Cristã é aquela pessoa que já não busca a sua salvação, a sua redenção e a sua justificação em si mesma, mas exclusivamente em Cristo. Esse cristão depende da palavra que lhe é dirigida. Ele está orientado para fora, não é para dentro. Para a palavra que vem ao seu encontro. O que está acontecendo com você hoje? Preste atenção. A palavra, eu aqui no caso estou te ensinando. A palavra está indo ao teu encontro. Discipulado. Agora veja, ele coloca assim: Deus, porém, colocou esta palavra na boca de pessoas, para que fosse difundida entre as pessoas. A pessoa que é atingida por ela passa adiante para outras pessoas. É o que vai acontecer aqui. É o que deve acontecer. Você está sendo discipulado para discipular. Durante a semana, a irmã Joaninha vai se reunir com a vizinha dela, vai abrir a Bíblia e vai ensinar. Ela aprendeu aqui no domingo com o pastor, na escola dominical, no culto, e agora ela vai passar adiante. Isso é discipulado. É para isso que nós somos chamados. Eu não vou guardar essa palavra para mim. Ah, que bênção. E o que tem de crente assim hoje, meus irmãos? A internet é um prato cheio. Ah, pastor, olha, fico a semana inteira. É Augusto Nicodemos, John Piper, Reverendo Hernandes. Olha, o crente chegar está ali, sabe, gordo, cheio de alimento, mas é só com ele não passa isso adiante. Isso é uma enfermidade, isso não é discipulado, isso não é cristianismo. Meus irmãos, Deus fez a coisa de tal maneira que eu preciso de você e você precisa de mim, porque discipulado tem a ver com essa troca.
E é para isso que nós estamos chamando a igreja presbiteriana de Ribeirão Pires, a partir dos seus pastores e da sua liderança, a sermos discípulos de Jesus, a fazer o que a Bíblia ensina: exortai, corrigi, ensinai, consolai uns aos outros. Como? Ah, pastor, eu não tenho um chamado para ir lá na frente. Quem disse que você tem que vir aqui na frente pregar? Não é isso. Alguns têm esse chamado e estarão aqui. Você pode fazer isso em todo tempo e em todo lugar. Com aquele teu colega de serviço, com teu amigo na escola, com teu vizinho, no trem, no ônibus, com seus contatos online que você tem. Você pode discipular. Você pode fazer discípulos. É para isso que nós fomos chamados. Paulo, o grande evangelizador da igreja primitiva, em muitos momentos ele está pregando o evangelho nas igrejas, nas sinagogas, no templo, mas mesmo quando ele estava na prisão, o que ele fazia? Ele parou de evangelizar quando ele estava na prisão? Ele evangelizava os guardas. Paulo não tinha tempo ruim com ele. O guarda que ficava lá algemado com ele, ele evangelizava o guarda. Quase toda a guarda pretoriana conheceu a Jesus através do ministério de Paulo. E ele fazia o quê? Escrevia cartas. Olha o que nós temos aqui nas nossas mãos, as cartas de Paulo. Através das cartas ele corrigia, ele ensinava, ele doutrinava. Eram cartas que ele escrevia, ou o seu amanuense ali ajudava ele a escrever, e ele mandava para as igrejas. Paulo não estava lá, mas a carta dele estava lá. E através da carta ele ensinava, porque aquela carta era lida nas igrejas. Lá, aos Colossenses, a carta era lida. Aos Tessalonicenses, a carta era lida. Fazei discípulos. Aonde? Em todos os lugares, de todas as formas. E olha o que Deus tem nos dado hoje como ferramenta. Imagina Paulo com o que nós temos hoje em mãos. Imagina os reformadores, Lutero, Calvino, com o que nós temos em mãos hoje. Nesse sentido, nós somos privilegiados e devemos, meus irmãos, entender que a guerra também se intensifica, porque o tempo do fim está aí. O tempo está chegando ao seu fim. O fim do mundo está próximo. É o que a palavra de Deus diz. Pastor, como assim o fim do mundo está próximo? Sim, desde que Jesus veio a este mundo e inaugurou o relógio, a contagem regressiva. Nós estamos aguardando esse dia. E quanto mais o tempo passa, mais o dia se aproxima. E as dificuldades virão, e as lutas virão, e a tribulação virá. Mas nós devemos continuar cumprindo a nossa missão, fazer discípulos. Em segundo lugar, meus irmãos, o discípulo também deve acontecer, o discipulado deve acontecer em todas as nações. E por que eu faço esse destaque? Porque nós não podemos ter uma visão limitada do discipulado, e acabar nos esquecendo desse todo, porque a ordem de Jesus é: fazei discípulos de todas as nações. Nós não podemos nos fechar, nós não podemos nos limitar, em nenhum sentido, dentro do nosso país, dentro da nossa denominação, dentro do nosso jeitinho, da nossa cultura. Não! Nós temos que nos abrir, meus irmãos, partindo da verdade que o Senhor é Rei sobre todas as nações. Nós devemos entender que o discipulado também deve acontecer em todas as nações, em todos os povos, em todas as etnias. Jesus não disse: fazei discípulo de Israel, Ele disse: fazei discípulo de todas as nações. Para que a gente possa entender um pouco melhor isso, olhe para a história da redenção. Começa lá em Abraão. Deus diz: se tu uma bênção, em você haverá um povo, Abraão,
E este povo que Deus escolhe ali, a partir de Abraão, o filho que nasceria, a descendência de Abraão, será o herdeiro das promessas, Israel. Esse povo que vai surgir e ficar escravo ali no Egito, 430 anos, povo que Deus liberta e que leva à terra prometida, Canaã, e em Canaã dá as suas leis, os seus preceitos, os seus códigos civis, morais, religiosos, a lei. Israel é o portador de tudo isso, mas não era para Israel apenas. Israel era para ser bênção às nações. Israel é a luz que deve brilhar no Antigo Testamento. É o sal que deve salgar. Foi por isso que Deus separou Israel. E mesmo aqueles que não eram israelitas poderiam se tornar israelitas, abraçar a fé de Israel, o Deus de Israel. Era possível isso. Deveria então crer no único Deus. Deveria passar pela circuncisão, que era o selo do pacto, e poderia se tornar um israelita. Ao passo que nem todo que nasceu em Israel era de fato israelita, e Deus vai dizer isso. Tem muitos que nasceram em Israel, mas não são israelitas, porque circuncidaram a carne, mas não circuncidaram o coração. É apenas uma religiosidade externa, não interna. Deus conhece o coração. Deus sabe quem somos nós, não apenas por fora, mas por dentro. Esse povo, pela sua desobediência e pecado, vai ser escravizado. Assírios, babilônios, persas, gregos, romanos. Por último, Império Romano domina o mundo. Quando o Novo Testamento foi escrito, quando Jesus vem, quem está no poder? Roma, o grande Império Romano. Jesus nasceu ali naquele contexto. Herodes não queria que Jesus nascesse, porque ouviu falar que ele era o rei. Ele manda matar as crianças. A ideia de Herodes era matar Jesus. Como ele não sabia quem era Jesus e qual era a criança que tinha nascido, porque os magos não o informaram, o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças, porque entre elas estaria Jesus. Mas nós sabemos que Jesus, ele foi liberto daquele momento. Ele cumpriu o seu ministério. Ele foi até a cruz. Ele morreu. E ali ele disse, antes da sua morte, estabelecendo a ceia do Senhor, uma nova aliança será firmada. Quando Jesus fala sobre a nova aliança, não significa que ele está anulando a aliança antiga, não. Nova aqui não é no sentido de inédita. A ideia aqui, meus irmãos, é de uma continuidade. Uma nova aliança, um novo momento. Um momento para o qual o Senhor já havia, desde a eternidade, também já definido. Porque a igreja não é plano B de Deus. Alguns, infelizmente, têm tal teologia, nós não a temos, porque entendemos que a Bíblia é uma unidade, do Gênesis ao Apocalipse. A igreja não é plano B. Não foi porque Israel falhou que Deus então levantou a igreja, ainda terá um plano com Israel. Não, é um povo só. É um povo só. E hoje, o plano de Deus continua com a igreja. A igreja. E o sinal hoje não é mais a circuncisão, é o batismo. E esse povo que está aqui, está com um propósito, o mesmo que Israel tinha no passado, ser luz às nações. Agora, meus irmãos, quando nós olhamos para o início da história da igreja, o que nós vamos ter ali? Um desenvolvimento, porque Jesus ele vai dizer aos discípulos, ide e pregai a todas as nações. Agora, como é que essa palavra chega ao coração dos discípulos? Eles, num primeiro momento, vão ter dificuldades. Depois da descida do Espírito Santo, ali no Pentecostes, a comunidade se forma em Jerusalém, uma comunidade cristã. Os 3.000 convertidos lá do Pentecostes agora formam a igreja. E essa igreja é uma igreja belíssima. Só que essa igreja, ela começa a viver a sua realidade e
se esquece da ordem de Jesus, que era ir e pregar o Evangelho a todas as nações. O Evangelho não podia ficar em Jerusalém. O que é que Deus faz? Deus permite a perseguição. Aqueles crentes são perseguidos, saem de Jerusalém, crente para todo lado. E esses crentes dispersos saem pregando o Evangelho para onde eles vão. E a igreja começa a crescer, a se desenvolver. E depois há missões específicas dentro da igreja primitiva, pregando o Evangelho ali ao seu redor. O Evangelho chegará aos gentios. E aí nós temos Pedro, que é um daqueles que é levantado por Deus para pregar aos gentios. E eu quero dizer para você que a ideia que o judeu tinha anteriormente era essa. Eles eram o Israel, o povo de Deus. O restante era tudo gentil. Eles tinham dificuldade com os outros povos. Mas Deus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Os gentios precisavam ser alcançados. Pedro tinha resistência, e Deus vai quebrar essa resistência de Pedro, vai dar uma visão para ele, antes dele chegar lá na casa de Cornélio. E lá em Atos capítulo 10, versículo 25 até o versículo 28, quando Pedro chega na casa de um gentil, ele não era israelita, era gentil, o Cornélio. Quando Pedro chega lá, ele diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. O trabalhar de Deus no coração dos crentes era exatamente este, para quebrar esses preconceitos, essas barreiras. O Evangelho não pode ficar restrito a Israel, tem que chegar aos gentios. E Pedro faz isso, ele reconhece a sua limitação, mas ele obedece a Deus. O Evangelho vai ser, então, expandido, e Paulo depois vai completar o trabalho entre os gentios. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque não é diferente nos nossos dias. O ID continua, o todas as nações continuam. A questão é, quem hoje é o nosso Cornélio? Quem hoje são os gentios da igreja? Quem hoje são aqueles para os quais nós olhamos e não queremos nos aproximar? E entendemos que não são dignos de receber o Evangelho. Eu quero deixar uma coisa clara para você, meu irmão, é importante eu dizer isso. A cultura era diferente daqueles povos. Eles eram pagãos. Eles faziam práticas abomináveis, de acordo com a lei que Deus havia dado a Moisés, e o povo conhecia e seguia. Mas Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem salva é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Nós não podemos entender ou achar, meus irmãos, que as pessoas se tornarão melhores e virão para a igreja. Não! Elas virão para a igreja do jeito que elas estão, e aqui, pela palavra, serão mudadas e transformadas. Isto com todos os grupos, independentemente do grupo que possa vir à tua mente nesse momento, é assim que tem que ser. Aqui é o tanque de Siloé, aonde os enfermos vão, só que vão encontrar ali Jesus, a água da vida. É por isso que nós precisamos fazer a nossa parte, romper as barreiras, porque do contrário nós nos fechamos, nós nos tornamos um gueto. E tristemente eu digo isso, há lugares que se tornaram assim, há igrejas que se tornaram um grupinho fechadinho para determinada classe de pessoas, aonde como que ninguém mais entra. E quem entra, de certa forma, é colocado para fora, se não diretamente, indiretamente, porque não faz parte daquele grupo. Isso não é igreja. Essa não foi a ordem de Jesus. O Evangelho tem que ser pregado a todos, indistintamente. Pedro está dizendo, olha, para aquele grupo de gentios, eu nem podia estar aqui, mas eu estou aqui porque Deus me mandou. E ele teve que romper um monte de barreiras ali para pregar o Evangelho. E Deus fez a obra na casa de Cornélio. E aquelas pessoas se converteram, e convertidas mudaram a sua vida.
Porque o poder de Deus é assim, quando age na vida de um pecador, Deus pode mudar, meus irmãos, qualquer coração. Não tem coração duro demais para o Senhor. Ele pode fazer a obra em todo e qualquer coração. Então preguemos a palavra, anunciemos a palavra a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, todos os lugares. Não é só na igreja, é aqui e fora daqui também. Essa palavra tem que alcançar, graças a Deus pela internet. Hoje ela pode ser colocada no rádio, no carro, em tantos lugares, num presídio, em lugares que sequer nós gostaríamos de citar o nome aqui. Essa palavra pode chegar aonde nós não chegaríamos e pode transformar vidas. Meus irmãos, que coisa tremenda, é o poder de Deus. É o entendermos o que é o discipulado e para o que nós fomos chamados. E eu termino. Esse é o crescimento. O crescimento não é da igreja, o crescimento é da palavra. Precisamos crescer. Não numericamente como igreja, isso é consequência. Mas crescer é a palavra. Há um triste dado que nós temos diante de nós: poucos convertidos, poucos entregando a sua vida a Jesus. As igrejas estão vivendo de um trânsito religioso. A pessoa sai daqui e vai para lá, sai de lá e vem para cá, sai daqui e vai para lá, sai de lá e vem para cá. Esse é o trânsito religioso. As igrejas estão crescendo assim. Entre os presbiterianos, ex-batistas, ex-assembleianos, e entre os batistas, ex-presbiterianos, ex-assembleianos, e por aí vai. É o trânsito religioso. Mas e os novos convertidos? E os perdidos? E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Estão sendo alcançados, estão recebendo a palavra, estão se convertendo. É para isso que nós precisamos abrir os nossos olhos, meus irmãos, individualmente e como igreja do Senhor. O discipulado deve acontecer em toda e qualquer esfera da vida, e deve acontecer em todas as nações. E por nações aqui não se limite apenas ao espaço geográfico, mas a tudo aquilo, a todos os lugares e contextos e culturas e classes, o Evangelho tem que chegar. Esse é o propósito de Deus. Nós não podemos deixar de falar para quem quer que seja essa mensagem e crer que Deus tem um poder para transformar e curar e salvar vidas. Que Deus nos abençoe e faça de nós esses discípulos e essa igreja do Senhor Jesus, aqui neste lugar, aqui onde estamos. Que Deus assim nos abençoe. Amém?